Meus amigos, muitas pessoas recebem em casa uma intimação de um oficial de justiça informando que naquele processo que esta pessoa respondia, houve lá na sentença, no final do processo, na primeira instância, a condenação. Ao término do processo, na primeira instância, o juiz de direito condenou aquele acusado, aquele réu, nas penas que o Ministério Público requereu. Muito bem. E aí recebe a intimação pessoal. O réu está respondendo em liberdade, respondeu o processo em liberdade, tomou a sentença penal condenatória, mas em liberdade agora recebe a intimação pessoal. Não tem nem advogado. Ao passo que tomou a sentença, não tem mais nem advogado lhe assistindo. Então é intimado para, se querendo, recorrer. Ele é comunicado pelo oficial de justiça dessa sentença penal condenatória. O oficial lê ali a sentença e diz a ele: o senhor deu a ciência aqui e o senhor tem, a partir de amanhã, contar, a partir de amanhã, 5 dias para, querendo, não é obrigado, o senhor pode se conformar com a sua sentença penal condenatória e, se for o caso, até se apresentar para ser preso, ou então, em 5 dias, contratar, para dentro desses 5 dias, um advogado apresentar recurso de apelação criminal para o respectivo Tribunal de Justiça, estadual no caso, óbvio, ou então o respectivo Tribunal Regional Federal, se for um crime que estiver sendo, então, processado na seara da Justiça Federal. Muito bem, então vejam só. Quando o sujeito recebe, principalmente se responde a um processo criminal pela primeira vez, recebe essa sentença, a comunicação dessa sentença, e ele fica atônito, na maioria das vezes, porque muitas vezes o sujeito responde o processo em liberdade e vai criando na cabeça dele uma expectativa de que aquilo já passou, a sentença nem veio, mas ele vai achando que aquilo já passou, que a sentença nunca vai chegar. Muitas vezes sabe que vai vir uma condenação, mas vai criando ilusões. E aí vem a sentença penal condenatória, a pessoa fica sem chão. Fica sem chão e sequer entendeu bem o que está escrito ali ou o que o oficial disse. Ou seja, a dúvida é: recebi a intimação de que fui condenado criminalmente e que tenho 5 dias para recorrer com recurso de apelação criminal. O que é uma apelação criminal? Preciso de advogado para recorrer para mim? Como é? Precisa. Apelação criminal nada mais é, nada menos é do que a chance que um Estado democrático de direito, tomara a Deus que o Brasil continue sendo um Estado democrático de direito, a apelação criminal é uma chance que um Estado democrático de direito lhe dá de acessar o chamado duplo grau de jurisdição. Você não é obrigado, mas querendo, lhe deve ser garantido, por meio de um recurso de apelação criminal, você que tomou essa sentença penal condenatória, você poderá, por meio do seu advogado particular de preferência, entrar com recurso de apelação no tribunal respectivo, na segunda instância, portanto, onde você vai tentar demonstrar aos desembargadores que a decisão do juiz que lhe condenou não foi uma decisão acertada e que você merece ser absolvido. Você vai pedir aos desembargadores que reformem, que mude aquela decisão condenatória e a transformem numa decisão absolutória, ou que, pelo menos, que eles deem uma dosimetria da pena, uma pena menor do que o juiz de primeira instância lhe deu. Então, este é o chamado recurso de apelação. É uma chance, uma segunda chance, em que no tribunal, por meio desse recurso, e por meio impetrado por advogado, interposto por advogado, o condenado em primeira instância vai ter chances de discutir toda a matéria que foi discutida no primeiro grau. No segundo grau ainda se pode discutir prova, pode-se discutir fato, se o fato ocorreu ou não. Lá no terceiro grau em Brasília e no quarto não. Mas ainda na capital do seu estado você vai poder, em segundo grau, por meio desse recurso de apelação, rediscutir tudo. Daí a importância de você não desistir, em podendo
corra atrás, faça seus sacrifícios. Foi condenado, recebeu a decisão, respire, só tem 5 dias. Contrate seu advogado para dentro desses 5 dias. Dá tempo ainda de fazer um belo recurso, aumentar suas chances e muitas vezes vem sim uma absolvição lá do tribunal, mesmo depois de ter sido condenado lá aí na sua cidade, na sua comarca. Então essa é a dica de hoje.